Um milionário viu uma idosa pedindo um prato de comida no semáforo. Comovido, se ofereceu para doar uma grande quantia de dinheiro. Ela recusou na hora e falou que queria outra coisa. E o milionário só chorou quando ouviu o que ela lhe disse. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. O sol escaldante de São Paulo castigava a Avenida Paulista naquela tarde de dezembro. Entre os carros luxuosos e executivos apressados, Dona Francisca, com seus 81 anos, se equilibrava com dificuldade enquanto limpava os para-brisas dos carros parados no semáforo. Suas mãos enrugadas e calejadas pelo tempo seguravam firmemente o pequeno rodo, enquanto seus olhos cansados, mas ainda vivos, buscavam algum sinal de compaixão nos motoristas. O suor escorria por sua testa enrugada, manchando o vestido surrado que usava há dias. Seus cabelos brancos, presos em um coque desalinhado, denunciavam a dignidade que ela tentava manter, mesmo vivendo nas ruas há mais de 5 anos. Em seu rosto, marcado pelo tempo e pelas dificuldades, ainda era possível ver traços da beleza que um dia encantara muitos corações. Naquele dia específico, algo seria diferente. Entre os carros parados no congestionamento estava uma Mercedes-Benz preta, impecável, com vidros escurecidos. No banco do motorista, Ricardo Mendes, 45 anos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, falava ao telefone sobre mais uma fusão milionária. Seus olhos verdes, embora focados na tela do celular, carregavam uma melancolia que nem mesmo seu império financeiro conseguia apagar. Não assino nada sem revisar os termos, dizia ele ao telefone, quando percebeu a senhora se aproximando de seu carro. Seu primeiro impulso foi fazer o mesmo que sempre fazia, ignorar. Mas algo no olhar daquela idosa o fez hesitar. Dona Francisca começou a limpar o para-brisa, com uma dedicação que chamou a atenção de Ricardo. Não era apenas mais um trabalho apressado. Havia cuidado, atenção aos detalhes. Quando terminou, ela se aproximou da janela do carro, que Ricardo, surpreendendo a si mesmo, baixou. Ficou brilhando, não ficou, meu filho, disse ela, com um sorriso sincero que iluminou seu rosto marcado pelo tempo. São apenas R$ 5, se o senhor puder ajudar. Ricardo, movido por um impulso que nem ele mesmo entendeu, pegou sua carteira e tirou uma nota de R$ 100. Fique com o troco, disse ele, estendendo o dinheiro. Para sua surpresa, Dona Francisca recuou um passo. Não, meu filho, isso é demais. Só preciso do suficiente para comprar um pão e um café. Não posso aceitar tanto dinheiro sem ter feito por merecer. Aquela resposta atingiu Ricardo como um raio. Em um mundo onde todos sempre queriam mais, onde a ganância ditava as regras dos negócios que ele conhecia tão bem, aquela senhora estava recusando dinheiro por princípios morais. Ele olhou novamente para ela, dessa vez realmente a vendo. A senhora já almoçou hoje? Perguntou ele, desligando o telefone pela primeira vez durante uma negociação importante. Dona Francisca baixou os olhos um pouco envergonhada. Hoje ainda não deu, meu filho. Mas Deus é bom. Logo aparece alguma coisa. Ricardo olhou para o relógio de ouro em seu pulso, depois para os carros que começavam a se movimentar atrás dele. Tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de Dona Francisca, mas também a sua própria. Entre no carro, disse ele, surpreendendo a si mesmo. Vou levá-la para almoçar. A hesitação foi visível no rosto de Dona Francisca. Anos vivendo na rua a tinham ensinado a ser cautelosa, mas algo naquele homem, talvez a sinceridade em seus olhos ou o respeito com que a tratava, a fez aceitar. Enquanto ela se acomodava no banco do passageiro, Ricardo notou o contraste entre seu terno italiano e o vestido simples dela, entre seu perfume importado e o cheiro de rua que ela carregava. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não se importou com aparências. No restaurante mais próximo, um estabelecimento simples, mas acolhedor, Dona Francisca começou a contar sua história. Entre uma garfada e outra do primeiro prato quente que comia em dias, ela revelou fragmentos de uma vida marcada por altos e baixos, sempre mantendo a dignidade e a fé em dias melhores. Ricardo ouvia atentamente, esquecendo completamente das dezenas de mensagens que seu celular recebia. Ali, naquele momento improvável, algo começava a mudar dentro dele.
O vazio que sentia, mesmo cercado de tanto luxo e poder, começava a fazer sentido. Ao final do almoço, quando Dona Francisca se preparava para agradecer e voltar para as ruas, Ricardo fez uma proposta que surpreendeu a ambos. A senhora gostaria de ter um lugar para morar. A mansão dos Mendes, localizada no bairro mais nobre do Morumbi, era uma construção imponente que mesclava arquitetura moderna com toques clássicos. Seus jardins meticulosamente cuidados e a fonte de mármore na entrada principal demonstravam o requinte que Dona Regina, mãe de Ricardo, tanto prezava. Naquela noite, a chegada do Mercedes preto causou mais agitação que o normal. "Filho, que história é essa? Você perdeu completamente o juízo?" exclamou Dona Regina, uma senhora de 70 anos que mantinha a postura elegante mesmo quando contrariada. Seus cabelos perfeitamente tingidos e suas joias caras contrastavam com a simplicidade de Dona Francisca, que permanecia em silêncio próxima à porta de entrada. Ricardo, ainda vestindo seu terno impecável, manteve a calma que o tinha tornado um executivo tão bem-sucedido. "Mãe, por favor, vamos conversar no escritório." Virando-se para a governanta, acrescentou: "Maria, por favor, mostre o quarto de hóspedes para Dona Francisca e providencie tudo o que ela precisar para um banho." No escritório, decorado com móveis de madeira nobre e uma impressionante coleção de arte, Dona Regina não conseguia conter sua indignação. "Ricardo, você não pode simplesmente trazer uma moradora de rua para nossa casa. O que as pessoas vão pensar? O que seus sócios dirão se descobrirem?" "Mãe, pela primeira vez na vida, não estou pensando no que os outros vão dizer", respondeu Ricardo, servindo-se de um copo d'água. "A senhora sempre me ensinou que devemos ajudar o próximo. Foi isso que papai sempre fez, não foi?" A menção do falecido marido fez Dona Regina hesitar por um momento. Seu pai tinha um coração enorme, mas também tinha bom senso. Há outras formas de ajudar, Ricardo. Podemos fazer uma doação para alguma instituição de caridade, construir um abrigo, qualquer coisa menos. "Menos tratar um ser humano como ser humano?" interrompeu Ricardo, sua voz firme, mas gentil. "Mãe, a senhora precisa conhecer Dona Francisca. Ela tem uma história incrível, uma dignidade que muita gente que frequenta nossas festas não tem." Enquanto isso, no andar de cima, Dona Francisca observava maravilhada o quarto que seria seu. As paredes em tons pastéis, a cama king size com lençóis de algodão egípcio, o banheiro em mármore, tudo parecia um sonho. Maria, a governanta, não conseguia esconder sua curiosidade enquanto separava toalhas e um roupão macio. "A senhora vai precisar de algumas roupas", disse Maria, tentando ser prestativa. "Posso pedir para trazerem algumas peças amanhã cedo." Dona Francisca sorriu, seus olhos marejados de lágrimas. "Sabe, minha filha, passei tanto tempo nas ruas que já tinha me esquecido como é dormir em uma cama de verdade. Deus é muito bom mesmo." No escritório, a discussão continuava. Dona Regina, percebendo que não conseguiria demover o filho de sua decisão, mudou de tática. "Está bem, Ricardo, mas estabeleça um prazo. Quanto tempo ela vai ficar?" "O tempo que for necessário, mãe. Vou ajudá-la a se reerguer, a ter sua própria vida novamente. E preciso da sua ajuda para isso." Dona Regina suspirou profundamente. "Você é igualzinho seu pai. Teimoso como uma mula quando coloca algo na cabeça." Depois de uma pausa, acrescentou: "Mas não espere que eu trate isso como algo normal. E se alguma coisa sumir nesta casa..." "Mãe!" Ricardo a interrompeu irritado. "A senhora está falando de uma senhora de 81 anos que recusou uma nota de R$ 100 hoje porque achou que não tinha feito por merecer. Por favor, dê uma chance a ela." Naquela noite, enquanto a mansão dos Mendes se preparava para dormir, 3 pessoas refletiam sobre as mudanças que aquele dia tinha trazido. No quarto principal, Dona Regina remoía suas preocupações com a reputação da família. No escritório, Ricardo sentia pela primeira vez em anos que tinha feito algo verdadeiramente significativo. E no quarto de hóspedes, Dona Francisca, depois de um banho quente e vestindo um pijama macio demais para ser verdade, ajoelhava-se ao lado da cama para agradecer. O dia seguinte traria novos desafios. A adaptação não seria fácil para nenhum dos envolvidos, mas naquele momento,
uma pequena revolução já estava em curso dentro daquela casa. Uma revolução de valores, de preconceitos e, principalmente, de corações. A primeira semana de Dona Francisca na mansão dos Mendes trouxe mudanças sutis à rotina da casa. As manhãs, antes silenciosas e protocolares, ganharam um novo ritmo com seu hábito de acordar cedo para fazer café. O aroma da bebida preparada do jeito antigo, como ela aprendera em sua juventude, no interior de Minas Gerais, começou a atrair até mesmo os funcionários mais reservados da casa. O segredo é torrar o café na medida certa, explicava ela para Maria, a governanta, que aos poucos se tornava sua primeira amiga naquele ambiente tão diferente do que estava acostumada. Minha avó sempre dizia que café é como amor. Não pode ser nem muito forte nem muito fraco. Tem que ser na medida certa do coração. Ricardo, que normalmente saía correndo para o trabalho apenas com um expresso rápido, começou a se permitir alguns minutos extras pela manhã. Sentava-se à mesa da cozinha, ouvindo as histórias de Dona Francisca sobre sua vida no interior, sobre os tempos em que trabalhava como professora primária, antes que as circunstâncias da vida a levassem para as ruas. "O senhor precisa se alimentar direito, seu Ricardo", dizia ela, colocando na frente dele um prato de pão de queijo que havia ensinado a cozinheira a fazer. "Não é só de números que vive um homem." Dona Regina, por sua vez, mantinha uma distância estudada. Observava todas as movimentações de seu posto habitual na sala de estar, fingindo ler suas revistas de decoração enquanto monitorava cada passo da nova moradora. Sua desconfiança inicial, embora ainda presente, começava a dar lugar a uma curiosidade involuntária sobre aquela senhora que, apesar das adversidades evidentes, mantinha uma dignidade impressionante. Um dia, durante o café da manhã, Ricardo surpreendeu a todos com um anúncio. "Dona Francisca, separei um tempo hoje para levarmos a senhora ao médico. Precisamos fazer um check-up completo e depois passar no shopping para comprar algumas roupas." A idosa tentou protestar, mas Ricardo foi firme. "Não aceito não como resposta. A senhora precisa cuidar da saúde e roupas novas são essenciais. Aliás, mamãe," ele se virou para Dona Regina, "a senhora não gostaria de nos acompanhar? Seu bom gosto seria muito bem-vindo na escolha das roupas." Dona Regina levantou os olhos de sua xícara de chá, surpreendida pelo convite. Após um momento de hesitação, respondeu com sua elegância habitual: "Bem, alguém precisa garantir que as escolhas sejam adequadas para esta casa." A ida ao médico revelou que, apesar dos anos de privação nas ruas, Dona Francisca tinha uma saúde surpreendentemente boa. "É a força da fé, doutor", ela explicou com um sorriso. "E também nunca deixei de me movimentar. Ficar parada é que faz a gente enferrujar." No shopping, a situação foi mais desafiadora. Dona Francisca sentia-se deslocada entre as vitrines luxuosas e os olhares curiosos dos vendedores. Mas foi aí que algo inesperado aconteceu. Dona Regina, ao ver o desconforto da idosa, assumiu o comando da situação com uma naturalidade que surpreendeu até mesmo Ricardo. "Veja, Dona Francisca", disse ela segurando um conjunto de seda azul marinho. "Esta cor combinaria perfeitamente com seus olhos. E o corte é clássico, elegante sem ser ostensivo." Aos poucos, uma dinâmica curiosa se estabeleceu entre as duas senhoras. Dona Regina, expert em moda e etiqueta, encontrou em Dona Francisca uma aluna atenta e grata. Por sua vez, a antiga moradora de rua impressionava a todos com seu conhecimento sobre literatura e história, revelando um passado de educação formal que ninguém suspeitaria. "A senhora já foi professora mesmo?" perguntou Dona Regina enquanto esperavam os ajustes em um vestido. "Sim, senhora. Por 25 anos, ensinei muita criança a ler e escrever. Até hoje guardo na memória os rostinhos felizes quando conseguiam juntar as primeiras letras." Aquela revelação causou um impacto visível em Dona Regina. A imagem que ela tinha construído de uma simples moradora de rua começava a se desmanchar, dando lugar a algo mais complexo e humano. No fim do dia, voltando para casa com dezenas de sacolas, Ricardo observava pelo retrovisor as duas senhoras conversando sobre a melhor forma de organizar o novo guarda-roupa. Algo estava mudando, ele podia sentir. Não era apenas Dona Francisca que estava ganhando uma nova vida. Toda a casa dos Mendes,
Parecia estar despertando de um longo período de formalidades vazias. Naquela noite, durante o jantar, pela primeira vez desde a chegada de Dona Francisca, Dona Regina fez questão de que ela se sentasse à mesa principal, não mais na cozinha, como nos dias anteriores. Era um pequeno gesto, mas carregado de significado. A transformação estava apenas começando. 3 semanas se passaram desde a chegada de Dona Francisca à mansão dos Mendes. Uma noite, enquanto Ricardo trabalhava em seu escritório, ouviu sons suaves vindos da biblioteca. Ao se aproximar, encontrou Dona Francisca absorta em um volume antigo de Machado de Assis, seus dedos acariciando delicadamente as páginas amareladas. "A senhora realmente ama livros, não é?" perguntou ele, observando a familiaridade com que ela manuseava a obra. Dona Francisca ergueu os olhos, um sorriso nostálgico em seus lábios. "Ah, meu filho, os livros foram meus melhores amigos durante toda a vida. Mesmo nas ruas, sempre que conseguia alguns trocados, passava em sebos para ler um pouquinho. Era minha forma de manter a sanidade." Ricardo puxou uma poltrona e sentou-se ao lado dela. Havia algo que o intrigava desde o início. "Dona Francisca, a senhora nunca nos contou como acabou nas ruas." Uma pessoa com sua educação, seu conhecimento... A idosa fechou o livro lentamente, seus olhos perdidos em memórias distantes. "Sabe, seu Ricardo, a vida às vezes nos prega peças que nem o melhor dos romancistas poderia imaginar." Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos. "Eu tinha uma vida estável. Era professora concursada em Minas Gerais. Tinha minha casinha, meus alunos, uma vida simples, mas digna." Ricardo ouvia atentamente, enquanto ela continuava. "Então minha única filha, Beatriz, adoeceu gravemente. Precisava de um tratamento muito caro nos Estados Unidos. Vendi tudo o que tinha, peguei empréstimos, hipotequei a casa. Mas não foi suficiente. Ela partiu deixando uma dívida imensa e meu coração despedaçado." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enrugado de Dona Francisca. "Depois disso, as coisas desandaram. Perdi a casa, o emprego. A depressão me consumiu. Quando percebi, estava dormindo em albergues, depois nas ruas. Os anos passaram como um borrão." Ricardo sentiu um nó na garganta. "E a senhora não tinha outros parentes que pudessem ajudar?" "Tenho um neto, filho da Beatriz, mas ele era muito pequeno quando tudo aconteceu. O pai dele o levou para o exterior. Perdemos contato. Seu nome é Miguel, deve estar com uns 25 anos agora." Ela sorriu tristemente. "Às vezes, quando via jovens nas ruas, ficava imaginando se algum deles poderia ser meu Miguel." Do corredor, Dona Regina, que passava por ali e acabou parando para ouvir a conversa, sentiu seu coração apertar. A história de Dona Francisca tocava em seu maior medo: perder um filho. Sem fazer barulho, ela se afastou, mas algo dentro dela havia mudado profundamente. Na manhã seguinte, durante o café, Dona Regina surpreendeu a todos com uma proposta. "Dona Francisca, estava pensando... A senhora tem tanto conhecimento, tanta experiência com educação. Por que não começamos um projeto social? Poderíamos usar a sala de eventos da empresa do Ricardo para dar aulas para crianças carentes." Ricardo olhou para sua mãe com espanto e admiração. Era a primeira vez que ela propunha algo assim. Dona Francisca, por sua vez, sentiu seus olhos brilharem com a possibilidade de voltar a ensinar. "A senhora faria isso mesmo, Dona Regina? Me daria essa oportunidade?" "Não é uma oportunidade que estou dando", respondeu Dona Regina, com uma suavidade incomum em sua voz. "É uma parceria que estou propondo. A senhora tem algo valioso para oferecer, e nós temos os meios para tornar isso possível." Ricardo observava a cena com um sorriso discreto. Sua mãe, sempre tão preocupada com aparências e posição social, estava genuinamente interessada em um projeto social. Era como se a presença de Dona Francisca estivesse despertando o melhor em cada um deles. "E quem sabe", acrescentou ele, "através desse projeto, possamos até mesmo tentar localizar seu neto, Dona Francisca. Tenho contatos, podemos contratar investigadores." A idosa segurou as mãos trêmulas sobre o colo. "Vocês já fizeram tanto por mim. Não quero abusar." "Não é abuso", respondeu Dona Regina, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua convicção. "É família, e família se ajuda." Aquelas palavras ditas por quem inicialmente mais resistira à presença de Dona Francisca
provocaram um momento de emoção profunda na mesa do café. Era como se, finalmente, as últimas barreiras estivessem começando a cair. Naquele momento, nenhum deles poderia imaginar que o destino reservava ainda mais surpresas. O projeto social seria apenas o começo de uma série de acontecimentos que mudariam para sempre as vidas de todos na mansão dos Mendes. A sala de eventos da Mendes Technology, normalmente palco de reuniões corporativas e apresentações de negócios, tinha se transformado. Mesas coloridas substituíam as austeras estações de trabalho, e as paredes antes brancas agora exibiam cartazes educativos e trabalhos artísticos. Era o primeiro dia do projeto Educação Sem Fronteiras, idealizado por Dona Regina e coordenado por Dona Francisca. Ainda não acredito que estou voltando a dar aulas depois de tanto tempo, confessava Dona Francisca, arrumando pela 10ª vez os lápis de cor sobre a mesa do professor. Estava usando um dos conjuntos que Dona Regina escolhera pessoalmente para ela, um vestido azul marinho que realçava sua postura elegante de educadora. A notícia do projeto tinha se espalhado rapidamente. Através dos funcionários da empresa e de parcerias com organizações sociais do bairro, 20 crianças entre 7 e 12 anos haviam sido selecionadas para a primeira turma. A maioria vinha de famílias que enfrentavam dificuldades financeiras, algumas vivendo em situações precárias. "A senhora tem certeza que não quer que eu contrate mais professores?" perguntou Ricardo, observando a movimentação pela porta da sala. "Não, meu filho. Por enquanto quero começar sozinha. Preciso sentir novamente o chão da sala de aula sob meus pés", respondeu Dona Francisca, seus olhos brilhando de expectativa. O primeiro dia de aula foi uma revelação para todos. Dona Francisca demonstrou que décadas de experiência não se perdem com o tempo. Com uma metodologia que mesclava o tradicional com o lúdico, ela rapidamente conquistou a atenção das crianças. "Quem aqui já ouviu falar em Monteiro Lobato?" perguntou ela, segurando um exemplar antigo de Rei Nações de Narizinho. As crianças se entreolharam curiosas. "Pois hoje vamos conhecer um lugar mágico chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo." Da porta, Dona Regina observava fascinada. A transformação de Dona Francisca era notável, de uma senhora que dormia nas ruas para uma educadora apaixonada que comandava a sala com autoridade e carinho. Algo dentro dela se aqueceu ao ver uma menina especialmente tímida começar a participar da aula, incentivada pelos sorrisos gentis da professora. O projeto logo começou a dar frutos inesperados. Os funcionários da empresa, inicialmente céticos, começaram a se voluntariar para ajudar. Helena, a secretária de Ricardo, ofereceu-se para ensinar informática básica. Jorge, do departamento financeiro, se propôs a dar aulas de matemática nos fins de semana. É incrível como uma ideia pode crescer quando plantada no solo certo, comentou Dona Regina durante um jantar, semanas depois. "As crianças estão diferentes, mais confiantes. Até os pais têm notado a mudança." Ricardo sorriu, orgulhoso. "E a senhora também está diferente, mãe. Nunca a vi tão envolvida em um projeto." De fato, Dona Regina havia se transformado na maior entusiasta do programa. Ela passava horas planejando melhorias, organizando eventos especiais, pensando em formas de expandir o alcance do projeto. Sua agenda social, antes repleta de chás beneficentes sem propósito real, agora estava dedicada a fazer diferença na vida daquelas crianças. Uma tarde, durante uma aula particularmente animada sobre folclore brasileiro, uma das crianças levantou a mão. "Dona Francisca, a senhora podia ser minha avó?" "Eu não tenho avó." O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo sorriso emocionado da professora. "Meu amor, todo mundo aqui é minha família agora. Não só você, mas todos vocês são meus netos do coração." Aquela frase simples capturou a essência do que o projeto havia se tornado. Muito mais que uma iniciativa educacional, era um espaço de afeto e transformação. As crianças encontravam ali não apenas conhecimento, mas também o carinho e a atenção que muitas vezes faltavam em suas vidas. No final daquela tarde, enquanto arrumava suas coisas para voltar para casa, Dona Francisca encontrou um desenho sobre sua mesa. Era um retrato dela, rodeada por várias crianças sorridentes, com os dizeres "Nossa família" da escola,
escritos em letra infantil. Seus olhos se encheram de lágrimas ao pensar em seu neto Miguel, em algum lugar do mundo. Mas seu coração estava cheio. Aquelas crianças haviam preenchido um vazio que ela carregava há anos. E sem que ela soubesse, o destino estava preparando uma surpresa que conectaria todos esses pontos de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Era uma manhã de sábado, quando o primeiro incidente abalou a harmonia que se estabelecera na mansão dos Mendes. Dona Regina, ao abrir seu closet para escolher uma roupa para um almoço beneficente, notou a ausência de um de seus conjuntos mais valiosos, um tailleur Chanel que havia comprado em sua última viagem a Paris. Maria, chamou ela, sua voz ecoando pelos corredores da casa. A governanta apareceu rapidamente, encontrando sua patroa visivelmente alterada. Você viu meu conjunto azul da Chanel? Aquele que usei no último evento da empresa? Não, senhora, respondeu Maria, preocupada com o tom de voz de Dona Regina. A última vez que o vi foi quando a senhora o usou há 2 semanas. O rosto de Dona Regina endureceu. E quem mais teve acesso ao meu closet nesse período? Maria hesitou antes de responder. Bem, apenas eu e... Dona Francisca, quando a ajudei a guardar algumas roupas que a senhora separou para doar. A suspeita, mesmo que não verbalizada, pairou no ar como uma nuvem escura. Dona Regina sentiu seu antigo preconceito ressurgir, lutando contra a confiança que havia começado a desenvolver por Dona Francisca. Durante o café da manhã, o clima estava visivelmente tenso. Ricardo, percebendo que algo estava errado, questionou. Aconteceu alguma coisa, mãe? A senhora está estranha. Dona Regina colocou sua xícara de chá sobre a mesa com mais força que o necessário. Meu conjunto Chanel desapareceu, disse ela, lançando um olhar significativo para Dona Francisca, que tomava seu café tranquilamente. Como assim desapareceu? Perguntou Ricardo, ainda sem entender a gravidade da situação. Simplesmente sumiu do meu closet, respondeu Dona Regina, sua voz carregada de insinuação. E só 2 pessoas tiveram acesso a ele nas últimas semanas. Dona Francisca, que até então mantinha os olhos baixos, ergueu o rosto. Em suas feições não havia raiva ou indignação, apenas uma profunda tristeza. A senhora está me acusando de algo, Dona Regina? Não estou acusando ninguém, respondeu Dona Regina, sua voz tremendo levemente. Apenas acho curioso que uma peça tão valiosa tenha desaparecido justamente agora. Ricardo interviu imediatamente. Mãe, por favor, a senhora não pode estar sugerindo que Dona Francisca... Não precisa defender-me, seu Ricardo, interrompeu Dona Francisca, levantando-se da mesa com dignidade. Entendo a desconfiança da sua mãe, afinal, quem confiaria em uma ex-moradora de rua? A ironia suave em sua voz fez Dona Regina corar. Não é uma questão de preconceito, é uma questão de bom senso? Completou Dona Francisca. Sim, eu entendo. A senhora tem todo o direito de proteger seus bens. Mas saiba que preferiria voltar para as ruas a manchar minha dignidade pegando algo que não me pertence. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria, que observava a cena da porta da cozinha, sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Em poucas semanas, havia desenvolvido um grande carinho por Dona Francisca e sabia, no fundo de seu coração, que ela era incapaz de tal ato. Ricardo, visivelmente perturbado, tentou amenizar a situação. Vamos procurar com calma. Tenho certeza que há uma explicação. Mas Dona Francisca já havia tomado sua decisão. Não, seu Ricardo. Agradeço tudo o que fizeram por mim, mas não posso permanecer onde há desconfiança. Vou arrumar minhas coisas e partir ainda hoje. A senhora não vai a lugar nenhum, exclamou Ricardo, surpreendendo a todos com a firmeza de sua voz. Esta também é sua casa agora, e não vou permitir que um mal-entendido destrua tudo que construímos. Dona Regina, observando a determinação do filho e a dignidade de Dona Francisca, sentiu seu coração apertar. E se estivesse cometendo um erro terrível? E se seus antigos preconceitos estivessem nublando seu julgamento? Naquele momento, o telefone da casa tocou. Maria atendeu e, após uma breve conversa, entrou na sala de jantar com uma expressão aliviada. Dona Regina, a lavanderia acabou de ligar.
Encontraram seu conjunto Chanel misturado com as toalhas que foram para lavar na semana passada. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo que o anterior. Dona Regina sentiu o rosto queimar de vergonha, enquanto Dona Francisca permanecia de pé, sua dignidade intacta, mas seus olhos revelando uma mágoa profunda. Como recuperar a confiança depois de um golpe tão duro? Como reconstruir pontes que pareciam ter sido queimadas por suspeitas infundadas? A resposta para essas perguntas exigiria mais que um simples pedido de desculpas. Exigiria uma verdadeira transformação no coração de Dona Regina. O dia que se seguiu ao incidente do conjunto Chanel foi um dos mais silenciosos que a mansão dos Mendes já presenciou. Dona Francisca passou a manhã inteira no projeto social, mergulhada em suas aulas, encontrando nas crianças o conforto que seu coração machucado precisava. Dona Regina, por sua vez, permaneceu em seus aposentos, dividida entre o orgulho ferido e a culpa que a consumia. Ricardo, observando o mal-estar que se instalara em sua casa, decidiu tomar uma atitude. Durante o almoço, reuniu toda a família, incluindo os funcionários, no jardim de inverno, o lugar preferido de sua mãe. "Precisamos conversar", disse ele, sua voz firme, mas gentil. "Não podemos deixar que um mal-entendido destrua algo tão precioso que construímos juntos." Dona Regina, sentada em sua poltrona favorita, mantinha os olhos baixos, enquanto Dona Francisca ocupava um lugar próximo à janela, seu olhar perdido no jardim. Maria e os outros funcionários permaneciam em pé, desconfortáveis com a situação. "Mãe", continuou Ricardo, "a senhora tem algo a dizer?" O silêncio que se seguiu parecia interminável. Finalmente, Dona Regina ergueu os olhos, revelando que havia chorado. Eu não sei nem por onde começar." Sua voz tremeu. "Dona Francisca, eu fui injusta, terrível e inexcusavelmente injusta." Dona Francisca virou-se lentamente para encará-la, seu rosto sereno mascarando a dor que sentia. "Sabe", continuou Dona Regina, levantando-se com dificuldade, "passei a noite inteira pensando em como pude ser tão preconceituosa. A senhora nos mostrou apenas bondade, dignidade e amor desde que chegou. Transformou nossa casa, nossa empresa, nossas vidas. E eu deixei que velhos preconceitos falassem mais alto que meu coração." Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Dona Regina agora. "Quando perdi aquela roupa, foi como se todos os meus medos e preconceitos voltassem de uma vez. Não era sobre a roupa, nunca foi. Era sobre meu próprio preconceito, minha própria pequenez." Dona Francisca continuava em silêncio, mas seus olhos também estavam marejados. "A senhora me ensinou mais sobre dignidade nesses poucos meses do que aprendi em toda a minha vida nos círculos sociais que tanto valorizo", continuou Dona Regina, aproximando-se de Dona Francisca. "Por favor, me perdoe. Não apenas pelo episódio de ontem, mas por cada momento em que deixei meu preconceito falar mais alto que minha humanidade." Para surpresa de todos, Dona Regina ajoelhou-se diante de Dona Francisca, algo impensável para uma senhora de sua posição social. "Por favor, não nos deixe. Esta casa precisa da sua luz, da sua sabedoria. Eu preciso da sua amizade." Maria, que observava a cena, não conseguiu conter as lágrimas. Ricardo sorriu, emocionado com a transformação de sua mãe. Dona Francisca levantou-se lentamente e, com uma gentileza que só os verdadeiramente sábios possuem, estendeu as mãos para Dona Regina. "Levante-se, minha querida. Não é lugar para a senhora estar ajoelhada. Sabe", continuou Dona Francisca, ajudando Dona Regina a se levantar, "quando se vive nas ruas, aprende-se que o perdão é um dos bens mais preciosos que temos. Não posso negar que suas palavras me machucaram, mas também não posso negar o quanto seu arrependimento é sincero." As duas senhoras se abraçaram, um abraço longo e apertado que representava muito mais que um pedido de desculpas. Era o abraço de duas almas que finalmente se reconheciam como iguais. "Agora", disse Dona Francisca, enxugando as lágrimas, "que tal tomarmos um café? Aquele bolo de fubá que a Maria fez está me chamando desde cedo." O riso suave que se seguiu quebrou definitivamente a tensão. Os funcionários, percebendo que o momento solene havia passado, começaram a se movimentar para preparar o café. "Ah, Dona Regina", acrescentou Dona Francisca com um sorriso maroto,
Aquele seu conjunto Chanel é lindo, mas confesso que prefiro muito mais aquele vestido verde que a senhora usa para cuidar do jardim. Combina mais com seu coração. Dona Regina riu, um riso genuíno e libertador. A senhora tem razão, aliás, tem razão em tanta coisa. Acho que está na hora de eu começar a aprender mais com a senhora e me preocupar menos com aparências. Naquela tarde, enquanto todos compartilhavam café e bolo na varanda, algo novo nascia na mansão dos Mendes. Não era apenas uma amizade restaurada, mas uma compreensão mais profunda do que significa ser verdadeiramente família. Uma semana após a reconciliação, o projeto social Educação Sem Fronteiras recebia uma visita especial. Um jovem executivo de uma multinacional americana havia demonstrado interesse em conhecer a iniciativa, considerando uma possível parceria. Ricardo, sempre atento às oportunidades de expandir o projeto, organizou pessoalmente o encontro. Seu nome é Michael Peterson, explicou Ricardo para Dona Francisca e sua mãe durante o café da manhã. É vice-presidente de responsabilidade social da empresa dele. Veio dos Estados Unidos especialmente para conhecer projetos sociais no Brasil. Dona Francisca ajeitou seu novo conjunto, escolhido especialmente por Dona Regina para ocasiões importantes. Espero que ele goste do nosso trabalho. As crianças prepararam uma apresentação especial. Quando o carro executivo estacionou em frente à empresa, dele desceu um jovem alto, de aproximadamente 30 anos, com olhos verdes penetrantes e um sorriso gentil. Havia algo familiar em suas feições que chamou a atenção de Dona Regina, mas ela não conseguiu identificar exatamente o que. Seja bem-vindo, Mr. Peterson, cumprimentou Ricardo, estendendo a mão. Por favor, me chame de Miguel, respondeu o jovem, com um português perfeito, embora com leve sotaque. Na verdade, sou brasileiro. Michael é o nome que adotei quando me mudei para os Estados Unidos com meu pai, ainda criança. Dona Francisca, que organizava alguns materiais próxima à entrada da sala, deixou cair os livros que segurava ao ouvir aquela voz. Algo em seu coração disparou, uma intuição antiga despertando. Miguel correu para ajudá-la a recolher os livros. Quando seus olhos se encontraram, o tempo pareceu congelar. O jovem executivo empalideceu, suas mãos tremendo ao segurar um exemplar gasto de Reinações de Narizinho. Este livro, murmurou ele, sua voz embargada. Minha avó costumava ler para mim quando eu era pequeno. Ela tinha uma edição igual a esta. Dona Francisca mal conseguia respirar. Miguel, filho de Beatriz? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo e Dona Regina observavam a cena, começando a compreender o que estava acontecendo. Vovó? A voz de Miguel era apenas um sussurro. É realmente a senhora? As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Dona Francisca. Meu netinho, meu Miguel. Quantas vezes imaginei este momento? O abraço que se seguiu foi daqueles que curam anos de ausência. Miguel, o poderoso executivo, chorava como a criança que um dia deixara para trás sua avó querida. Dona Francisca tremia, segurando o neto como se temesse que ele desaparecesse novamente. Eu procurei tanto pela senhora, disse Miguel entre soluços. Quando voltei ao Brasil há 5 anos, ninguém sabia me dizer onde a senhora estava. O apartamento antigo tinha outros moradores. A escola onde a senhora dava aula não tinha mais registros. Dona Regina precisou se sentar, emocionada com a cena. Ricardo segurava a mão de sua mãe, ambos testemunhas silenciosas de um milagre que se desenrolava diante deles. Depois que sua mãe partiu, explicou Dona Francisca, ainda abraçada ao neto. Perdi tudo. Seu pai tinha todo o direito de levá-lo. Você era tão pequeno, mas meu coração nunca deixou de procurar por você em cada jovem que eu via nas ruas. Miguel se afastou um pouco, olhando nos olhos da avó. As senhoras estavam morando nas ruas. Oh, vovó, me perdoe, se eu soubesse... Não há o que perdoar, meu amor, sorriu Dona Francisca, acariciando o rosto do neto. Deus tem seus caminhos. Olhe onde estou agora. Tenho uma nova família, um projeto maravilhoso. E agora tenho você de volta. As crianças do projeto, que começavam a chegar para as aulas, pararam curiosas para observar a cena. Uma delas, a mais pequena, puxou a barra do paletó de Miguel. Moço, você é o neto da Dona Francisca que ela sempre fala? Aquele que ela procurava? Miguel se abaixou sorrindo entre lágrimas.
Sim, sou eu. E pelo que vejo, tenho muitos irmãozinhos novos para conhecer. A notícia se espalhou rapidamente pela empresa. Funcionários paravam seus trabalhos para testemunhar aquele momento mágico. Maria trouxe café e água para todos, suas próprias mãos tremendo de emoção. Bem, disse Ricardo, limpando discretamente uma lágrima. Acho que nossa reunião de negócios acabou se transformando em algo muito maior. Sim, respondeu Miguel, sem soltar a mão da avó. Muito maior. E podem ter certeza que agora este projeto terá todo o apoio que precisar. Não apenas da minha empresa, mas meu apoio pessoal também. Naquela manhã, não houve apresentação formal nem discussão de negócios. Em vez disso, Miguel sentou-se com sua avó e as crianças ouvindo histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo, exatamente como fazia quando pequeno. O círculo finalmente estava completo. Os dias que se seguiram ao reencontro entre Dona Francisca e Miguel foram de intensa emoção na mansão dos Mendes. O jovem executivo, que originalmente planejava ficar apenas 2 dias em São Paulo, estendeu sua estadia por 2 semanas, realocando compromissos e reuniões para passar mais tempo com a avó reencontrada. Sabe, vovó, disse Miguel durante um café da manhã, enquanto saboreava um pão de queijo que ela havia ensinado a cozinheira a fazer exatamente como ele gostava na infância. Agora entendo por que sempre me senti incompleto, mesmo tendo conquistado tudo que conquistei profissionalmente. Dona Regina, que servia chá para todos, observava a interação com olhos maternais. A transformação em sua própria vida, desde a chegada de Dona Francisca, tinha sido tão profunda que agora ela mal reconhecia a pessoa que costumava ser. Miguel, ela interviu com suavidade. Você precisa nos contar como conseguiu chegar tão longe sendo tão jovem. Dona Francisca nos contou que você foi para os Estados Unidos ainda criança. O jovem sorriu, um sorriso que misturava orgulho e melancolia. Foi difícil no início. Papai trabalhou muito para me dar uma boa educação. Mas sabe o que me motivava? As histórias que vovó me contava sobre seus alunos, sobre como a educação podia transformar vidas. Isso nunca saiu da minha cabeça. Ricardo, que até então ouvia em silêncio, percebeu uma oportunidade. E é exatamente por isso que nosso projeto precisa crescer. Miguel, sua experiência internacional, poderia nos ajudar a expandir o Educação Sem Fronteiras para outras unidades. Na verdade, respondeu Miguel, seus olhos brilhando de entusiasmo. Já comecei a trabalhar nisso. Ontem à noite tive uma videoconferência com o conselho da empresa. Aprovaram não apenas o patrocínio integral do projeto atual, mas também um plano de expansão para mais 5 unidades em diferentes regiões de São Paulo. Dona Francisca cobriu a boca com as mãos, emocionada. 5 novas unidades. Mas isso significa... Sim, vovó, completou Miguel segurando as mãos da avó. Vamos poder ajudar muito mais crianças. E tem mais. Quero que a senhora seja a coordenadora pedagógica geral do projeto. Sua experiência, seu amor pela educação, é exatamente o que precisamos para fazer isso dar certo. Dona Regina levantou-se de sua cadeira, animada. E eu posso cuidar da parte administrativa. Na verdade, já tenho algumas ideias para parcerias com outras empresas do nosso círculo social. Ricardo observava a cena com satisfação. Sua mãe, que antes só se preocupava com eventos sociais e aparências, agora estava verdadeiramente engajada em fazer a diferença na vida das pessoas. Tem mais uma coisa, disse Miguel, ficando sério por um momento. Vovó, eu comprei um apartamento aqui em São Paulo há alguns anos, pensando em ter um lugar para ficar quando viesse a negócios. Está praticamente vazio, já que nunca tive tempo de mobiliar. Gostaria que fosse seu. Dona Francisca começou a protestar, mas foi interrompida por Dona Regina. Nem pense em recusar, querida. Na verdade, adoraria ajudar na decoração. Podemos fazer algo que combine seu estilo clássico com toques modernos. Mas eu não posso deixar vocês, respondeu Dona Francisca, olhando para Ricardo e Dona Regina. Vocês são minha família também. E quem disse que vai nos deixar? Sorriu Dona Regina. O apartamento pode ser seu cantinho, seu espaço, mas esta casa sempre será sua também. Além disso, preciso de você por perto para me ajudar com os novos projetos sociais que estou planejando. Miguel observava a interação com olhos marejados. Vovó,
A senhora conseguiu criar uma nova família incrível aqui. E agora, com as novas unidades do projeto, vamos precisar ainda mais da senhora. Na verdade, acrescentou Ricardo, estamos pensando em criar uma fundação, a Fundação Francisca Mendes, que tal? Para gerenciar todos os projetos sociais que estamos planejando. Dona Francisca não conseguia conter as lágrimas. Vocês são loucos, sabia? Loucos e maravilhosos. Como Deus é bom em ter me trazido para esta família. Maria, que servia mais café, também estava emocionada. Dona Francisca, a senhora transformou esta casa, trouxe luz para todos nós. O resto da manhã foi dedicado a planejar os próximos passos. Miguel explicou os detalhes do patrocínio corporativo. Dona Regina começou a listar possíveis locais para as novas unidades, e Ricardo providenciou uma reunião com sua equipe jurídica para iniciar o processo de criação da fundação. No meio de toda aquela movimentação, Dona Francisca se permitiu um momento de reflexão silenciosa. De moradora de rua a coordenadora de um projeto educacional em expansão, de avó solitária a matriarca de uma família que crescia não pelos laços de sangue, mas pelo amor. A vida realmente tinha formas misteriosas de compensar aqueles que não perdiam a fé e a dignidade. 3 meses se passaram em um piscar de olhos. O saguão principal do novo prédio da Fundação Francisca Mendes estava repleto de pessoas para a cerimônia de inauguração. O local, um antigo casarão restaurado no bairro do Paraíso, havia sido transformado em um espaço educacional moderno, mantendo sua arquitetura histórica. Dona Regina, impecável em um conjunto verde esmeralda, supervisionava pessoalmente cada detalhe da cerimônia. Quem a visse agora tão dedicada a um projeto social, mal reconheceria a senhora que meses antes se preocupava apenas com aparências e status social. As flores precisam ser reorganizadas na entrada principal, orientava ela, com a mesma elegância que antes reservava para seus eventos sociais. E não se esqueçam dos cartazes com as fotos das primeiras turmas do projeto. No escritório principal, Dona Francisca ajustava pela 10ª vez o colar de pérolas que havia ganho de presente de Miguel. Era o mesmo que sua filha Beatriz usava em ocasiões especiais. Uma surpresa que seu neto havia guardado todos esses anos. "A senhora está linda", disse Maria, que agora, além de governanta da mansão dos Mendes, era assistente administrativa da fundação. "Mal posso acreditar em como tudo mudou em tão pouco tempo." Ricardo entrou no escritório, acompanhado de Miguel, ambos vestindo ternos alinhados. "Todos os jornalistas já chegaram", informou ele. "E temos representantes de pelo menos 20 empresas interessadas em parcerias. E a Secretaria de Educação confirmou presença", acrescentou Miguel abraçando a avó. "Eles estão especialmente interessados no nosso método de ensino personalizado." O método em questão havia sido desenvolvido por Dona Francisca, combinando sua experiência tradicional com abordagens modernas sugeridas por Miguel. Cada aluno recebia atenção individualizada, com um plano de desenvolvimento que considerava não apenas o desempenho acadêmico, mas também suas circunstâncias familiares e sociais. "Vocês viram as crianças?", perguntou Dona Francisca, ajeitando uma mecha de cabelo que teimava em escapar do coque elegante. "Elas estão tão animadas com a apresentação." De fato, no auditório principal, 30 crianças das turmas originais do projeto ensaiavam uma apresentação especial. Vestindo uniformes novos, com o logo da Fundação bordado, um livro aberto com asas, simbolizando a libertação através da educação, elas representariam a peça O Sítio do Pica-Pau Amarelo, adaptada especialmente para a ocasião. Dona Francisca chamou uma das meninas, correndo até ela. "A senhora vai sentar na primeira fila, não vai? Prometi para minha mãe que a senhora ia ver quando eu fizesse o papel da Emília." A idosa sorriu, abraçando a pequena. "Claro que vou, meu amor. Não perderia por nada." Às 10 horas em ponto, o auditório estava completamente lotado. Além dos convidados oficiais, muitos moradores do bairro haviam comparecido, curiosos para conhecer o projeto que estava transformando a região. Ricardo subiu ao palco para dar início à cerimônia. "Há 6 meses, um encontro casual mudou não apenas a minha vida e a de minha família, mas está mudando a vida de centenas de pessoas", começou ele.
Hoje não inauguramos apenas um prédio. Inauguramos um sonho, uma nova forma de ver e fazer educação. As palavras de Ricardo foram seguidas por um vídeo institucional que mostrava a trajetória do projeto, desde as primeiras aulas na sala de eventos da empresa até a expansão atual. Muitos olhos se encheram de lágrimas ao ver o depoimento das famílias beneficiadas. Quando Dona Francisca foi chamada ao palco, a plateia inteira se levantou em uma ovação espontânea. Ela, que meses antes dormia nas ruas, agora estava ali. Exemplo vivo de como a dignidade e o amor podem transformar realidades. Não tenho palavras para expressar o que sinto, começou ela, sua voz embargada pela emoção. Há um ano, eu não tinha nada além da minha fé e minha dignidade. Hoje tenho uma família maior do que jamais sonhei, e a oportunidade de retribuir todo o amor que recebi. Do seu lugar na primeira fila, Dona Regina não conseguia conter as lágrimas. Ao seu lado, Miguel segurava a mão da avó que agora descia do palco, enquanto as crianças se preparavam para sua apresentação. O espetáculo que se seguiu foi mais que uma simples peça escolar. Era a celebração de um sonho coletivo, de uma transformação que começou com um ato de bondade e se expandiu como ondas em um lago, tocando cada vez mais vidas. Enquanto as crianças recebiam os aplausos finais, Dona Francisca olhou ao redor. Ali estavam todos que haviam se tornado sua família. Ricardo, com seu coração generoso. Dona Regina, transformada pelo amor. Miguel, o neto reencontrado. Maria e os outros funcionários, agora parte fundamental do projeto. E, é claro, as crianças, seus netos do coração. A Fundação Francisca Mendes não era apenas mais uma instituição educacional. Era a prova viva de que o amor, a dignidade e a perseverança podiam criar milagres. E aquele era apenas o começo. Um ano após a inauguração da fundação, a mansão dos Mendes recebia convidados para uma celebração especial. No jardim, decorado com luzes suaves e flores coloridas, reuniam-se pessoas de todas as classes sociais, empresários, professores, alunos e suas famílias, unidos pela transformação que o projeto havia proporcionado em suas vidas. Podem acreditar que já faz um ano? Comentou Dona Regina, servindo limonada para um grupo de mães de alunos. Seu círculo social, antes restrito à elite paulistana, agora incluía pessoas de todas as origens, e ela não poderia estar mais feliz com essa mudança. A fundação havia crescido além das expectativas iniciais. As 5 unidades planejadas se transformaram em 10, espalhadas por diferentes regiões de São Paulo. O método desenvolvido por Dona Francisca estava sendo estudado por universidades e adotado por outras instituições educacionais. Dona Francisca, chamou uma senhora que acabava de chegar à festa. A senhora se lembra de mim? Sou a mãe do João Pedro, da primeira turma. Claro que me lembro, Maria José. Como está o João Pedro? Soube que ele passou no vestibular. A mãe sorriu, orgulhosa. Passou em primeiro lugar para a pedagogia. Disse que quer ser professor igual a senhora. No outro lado do jardim, Ricardo conversava com um grupo de empresários sobre o novo projeto da Fundação, um programa de capacitação profissional para jovens e adultos. Miguel, que agora dividia seu tempo entre os Estados Unidos e o Brasil, havia conseguido parcerias internacionais para financiar a iniciativa. O mais impressionante, explicava Ricardo, é como o projeto mudou a dinâmica das famílias. Não estamos apenas educando crianças, estamos transformando comunidades inteiras. De fato, o impacto do projeto ia muito além da educação formal. Famílias que antes mal conseguiam se comunicar agora participavam juntas de oficinas de leitura. Pais que haviam abandonado os estudos voltavam a estudar, inspirados pelo progresso de seus filhos. Maria, que agora ocupava o cargo de coordenadora administrativa da Fundação, organizava as fotos do primeiro ano em um grande painel. Imagens de formaturas, apresentações teatrais, feiras de ciências e eventos comunitários contavam a história de um sonho que se tornara realidade. Olha só esta foto, apontou ela para Dona Francisca, que se aproximava. Foi do dia em que a senhora ensinou as crianças a fazer pão. Lembra como a cozinha ficou cheia de farinha? Dona Francisca sorriu recordando. Em cada foto, em cada momento registrado, havia uma história de superação. Como aquela menina tímida que mal falava
E agora era presidente do Grêmio Estudantil? Ou o garoto que tinha dificuldade em matemática e acabara de ganhar uma Olimpíada Científica? Vovó, chamou Miguel, aproximando-se com uma pasta nas mãos. Acabei de receber a confirmação. A Unesco quer incluir nosso projeto como modelo de educação transformadora no relatório anual deles. A notícia rapidamente se espalhou pela festa, gerando uma onda de comemorações. Mas para Dona Francisca, a maior alegria não estava nos reconhecimentos oficiais ou nas expansões do projeto. Estava nos pequenos milagres diários, no sorriso de uma criança que aprendia a ler, no abraço de uma mãe agradecida, na transformação silenciosa, mas profunda, que via acontecer em cada vida tocada pelo projeto. Sabe, disse ela para Dona Regina, enquanto observavam o jardim cheio de vida e alegria. Às vezes me pego pensando em como tudo começou, com um para-brisa sujo e um coração generoso que decidiu olhar além das aparências. Dona Regina segurou a mão de sua amiga. A senhora nos ensinou tanto. Ensinou que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que podemos dar aos outros. No centro do jardim, um grupo de crianças brincava, misturando sem qualquer preconceito filhos de empresários e filhos de empregadas domésticas. Era essa a verdadeira essência do projeto: derrubar muros invisíveis, construir pontes, mostrar que a educação pode ser o grande equalizador social. A noite caía suavemente sobre a mansão dos Mendes, mas a festa continuava animada. Histórias eram compartilhadas, sonhos eram celebrados e novos planos eram traçados. O legado de Dona Francisca não estava apenas nas unidades da fundação ou nos números impressionantes de alunos atendidos. Estava na mudança de mentalidade, na prova viva de que o amor e a educação podem sim transformar o mundo. E enquanto observava tudo isso, Dona Francisca agradecia silenciosamente. Sua história, que poderia ter sido apenas mais um triste relato de uma idosa nas ruas, havia se transformado em um testemunho de esperança e renovação. Seu legado continuaria vivo através de cada vida tocada pelo projeto, cada sonho realizado, cada barreira derrubada. Na manhã seguinte à festa, Dona Francisca acordou cedo, como de costume. Seu novo apartamento, decorado com o carinho de Dona Regina e o bom gosto de Miguel, tinha uma vista privilegiada do nascer do sol paulistano. Sentada em sua poltrona favorita, com uma xícara de café quentinho, ela folheava um álbum de fotografias que Maria havia organizado. As primeiras páginas mostravam recortes de jornais antigos, manchetes sobre o projeto social que começara de forma tão modesta. Depois vinham as fotos. O primeiro dia de aula na sala de eventos da empresa, a inauguração da fundação, as formaturas, os sorrisos. Cada imagem contava uma história de transformação, não apenas dos alunos e suas famílias, mas de todos os envolvidos. O telefone tocou. Era Ricardo. Estamos na primeira página do caderno de educação. A matéria destacava os resultados impressionantes do primeiro ano da fundação. Mais de 1.000 alunos atendidos, índice de evasão escolar próximo a zero nas comunidades atendidas e diversos casos de sucesso de alunos que haviam conquistado bolsas de estudo em escolas renomadas. Dona Francisca, a senhora já viu o jornal de hoje? Mas não eram os números que faziam o coração de Dona Francisca se encher de alegria. Era saber que cada estatística representava uma vida transformada, um sonho realizado, uma família que havia encontrado esperança através da educação. O interfone tocou. Era Dona Regina, chegando para o café da manhã que agora era uma tradição entre as duas amigas. Nos últimos meses, ela havia se tornado uma pessoa completamente diferente daquela senhora preocupada com o status social. Agora dedicava grande parte de seu tempo a projetos sociais, usando sua influência para abrir portas e criar oportunidades para quem precisava. Trouxe aquele bolo de fubá que você adora, anunciou Dona Regina, entrando no apartamento. E preciso te contar as novidades sobre o projeto de alfabetização de adultos que estamos começando. Enquanto compartilhavam o café da manhã, as duas senhoras relembravam o caminho percorrido. Como um simples ato de bondade havia desencadeado uma série de transformações que continuavam a se multiplicar. Sabe, disse Dona Regina, outro dia estava pensando,
Se Ricardo não tivesse parado o carro naquele dia, se não tivesse olhado além das aparências, Deus tem seus caminhos, sorriu Dona Francisca. Às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. O telefone tocou novamente. Era Miguel, com mais boas notícias. O programa de bolsas de estudo da Fundação, que ele havia criado em homenagem à mãe Beatriz, acabara de ser aprovado para expansão nacional. Nos próximos anos, centenas de jovens de todo o Brasil teriam a oportunidade de transformar suas vidas através da educação. Vovó, disse ele, a voz embargada de emoção, a senhora transformou não apenas a minha vida, mas a vida de tantas pessoas. Mamãe estaria tão orgulhosa. Após desligar o telefone, Dona Francisca caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade pulsava em seu ritmo frenético. Em algum lugar naquelas ruas que um dia foram seu lar, outras pessoas ainda lutavam por uma chance, por um olhar de compaixão, por uma oportunidade de recomeçar. Mas agora havia esperança. A Fundação Francisca Mendes havia se tornado um farol, mostrando que é possível construir pontes entre diferentes realidades sociais, que a educação pode ser uma ferramenta poderosa de transformação e que o amor e a dignidade são capazes de derrubar qualquer barreira. Vamos, chamou Dona Regina. As crianças devem estar nos esperando para a aula de hoje. Dona Francisca sorriu pegando sua bolsa. Aos 82 anos, ela tinha mais energia e disposição do que muitos jovens. Seu coração transbordava de gratidão e alegria por cada novo dia, cada nova oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Ao sair do prédio, ela parou por um momento para observar um grupo de crianças que passava, uniformizadas com o logo da Fundação. Em seus rostos, via o futuro, um futuro mais justo, mais humano, mais cheio de possibilidades. A verdadeira riqueza, pensou ela, não está no que possuímos, mas no que podemos oferecer aos outros. E o maior milagre não é receber uma segunda chance, mas poder dar essa chance a quem precisa. E assim, Dona Francisca seguia em frente, carregando consigo a certeza de que cada pequeno ato de amor tem o poder de transformar vidas, de que nunca é tarde para recomeçar, e de que a verdadeira família é aquela que construímos com o coração,